amigos, vamos mais uma vez falar das marcas rodoviárias. Vimos esta marca rodoviária no pavimento da faixa de rodagem. Chama-se linha longitudinal contínua, a marca M1. M1, a nível do Código da Estrada, significa linha longitudinal contínua. A linha longitudinal contínua, para que serve? O Código diz, meus amigos, a linha longitudinal contínua, que é a linha contínua, serve para dividir a faixa de rodagem em dois sentidos de trânsito opostos ou delimitar vias de trânsito no mesmo sentido. Por exemplo, esta linha. O que é que está a fazer? Está separado. O eixo da faixa de rodagem. Está a separar. Está a separar os dois sentidos de trânsito. Faixa de rodagem é a largura toda e o comprimento da via, chama-se faixa de rodagem. Faixa de rodagem é a parte da via especialmente destinada ao trânsito de veículos. Quer dizer que os veículos e os animais, quando forem usados como meio de transporte, devem circular na faixa de rodagem. Então nós temos uma faixa de rodagem com dois sentidos de trânsito. Daqui até aqui chama-se sentido de trânsito. Daqui até aqui também um sentido de trânsito. Então vemos que a zona do meio chama-se eixo da faixa de rodagem. No eixo da faixa de rodagem temos uma linha longitudinal contínua. Esta linha longitudinal contínua, o que é que está a fazer no eixo da faixa de rodagem? Está a dividir Está a dividir, sentidos. está a separar os dois sentidos de trânsito. Sim. Esta via, esta faixa de rodagem é de quantos sentidos? De um. Um sentido. O nosso sentido tem três vias de trânsito. E essas linhas estão a fazer o quê? Está a separar. Estão a separar as vias de trânsito. Vias de trânsito. Então, quer dizer, a função da linha contínua é separar os sentidos de trânsito ou as vias de trânsito. Ficou claro? Sim. A linha contínua quer separar os sentidos de trânsito, quer separar as vias de trânsito. Os condutores não devem pisar. É proibido pisar ou transpor uma linha contínua. Se os condutores pisarem a linha contínua, de acordo com o Código da Estrada, considera-se contravenção grave, é uma contraordenação grave, que é passível de multa, coima nesse caso, inibição de conduzir de 1 a 12 meses. E vamos tirar um ponto na carta de condução, de acordo com o artigo 143 do Código da Estrada. Então, qual deve ser o procedimento dos condutores perante a linha contínua? Perante a linha contínua, meus amigos, os condutores devem transitar o mais à direita possível da faixa de rodagem, não podendo pisar ou transpor para efetuar qualquer tipo de manobra. Isto é regra. Ficou claro? Sim. Agora, vamos também falar das duas linhas contínuas adjacentes. Essas duas linhas contínuas adjacentes estão a separar os dois sentidos de trânsito. O que é que diz o livro de Código? Ele diz: na proximidade de locais que ofereçam particular perigo para a circulação, designadamente lombas, cruzamentos, entroncamentos e locais de visibilidade reduzida, podem ser utilizadas excepcionalmente duas linhas contínuas adjacentes que têm o mesmo significado que uma linha contínua. Agora vamos analisar. Uma só linha contínua proíbe os condutores pisar. E quando forem duas linhas, essa proibição fica mais Reforçada. rigorosa, não é? Sim. Ficou claro? Então, quer dizer, quando o local for extremamente perigoso, no eixo da faixa de rodagem,
vão colocar duas linhas longitudinais contínuas. Ficou claro? Sim. Então, quer dizer que essas duas linhas longitudinais contínuas separam os dois sentidos de trânsito no local de visibilidade reduzida. Este local de visibilidade reduzida, porque quem está aqui não consegue ver o outro condutor que vem no sentido oposto. Perante essas duas linhas, os condutores devem transitar o mais à direita possível da faixa de rodagem, não podendo pisar ou transpor para efetuar qualquer tipo de manobra. E a segunda linha aparece para reforçar a proibição imposta pela primeira. Vamos lá ver se ficou muito claro. Então, nós, quando falamos do sinal gráfico vertical, nós vimos que este sinal é um sinal de informação. Sim. Este sinal indica o número De e sentido. sentido das vias de trânsito. Quer dizer que este sinal serve para indicar que a faixa de rodagem dispõe de duas vias de trânsito para cada sentido. E os sentidos são separados. Temos uma faixa de rodagem com dois sentidos de trânsito. Daqui até aqui chama-se sentido de trânsito. Daqui até aqui também um sentido de trânsito. A zona do meio vimos como é que se chama? Eixo. Chama-se eixo da faixa de rodagem. Que linha temos no eixo da faixa de rodagem? Temos duas linhas longitudinais contínuas adjacentes. Sim. E esta marca, como é que é designada? Linha longitudinal descontínua. Descontínuo, né? Esta Sim. linha longitudinal descontínua, o que está a fazer na faixa de rodagem? Separar. Está a separar as duas vias de trânsito. Então quer dizer que se daqui até aqui é um sentido de trânsito, logo a zona número 1 e a zona número 2 chama-se via de trânsito. E no eixo da faixa de rodagem temos duas linhas longitudinais contínuas adjacentes, não é? Temos duas linhas longitudinais contínuas adjacentes. Vimos que essas duas linhas o que é que indicam? As duas linhas longitudinais contínuas adjacentes. Temos que as duas linhas contínuas adjacentes, não é? Estão separadas no sentido de trânsito e não podem ser pisadas nem transpostas pelos condutores. Então, quer dizer, este local é muito perigoso, não é? Quem está aqui não consegue ver os condutores que vêm no sentido oposto. Por isso é que eles colocaram duas linhas longitudinais contínuas adjacentes, que é para obrigar os condutores a manterem no lado direito da faixa de rodagem.